Então, pessoal, aí bom dia, boa tarde, boa noite, né? Voltamos aqui com mais uma aula de matemática pelo nosso canal, né? Para vocês do primeiro ano, certo? Primeiro ano. E ainda continuando com funções, como eu já disse a vocês, o primeiro ano é só quais funções, viu, pessoal? É função do começo ao fim. Hoje a gente vai adentrar na função afim. Vamos buscar de função, certo? Então a gente vai partir da definição da função afim. Aqui não vou falar mais em gráfico, que a gente já aprendeu como fazer o gráfico de uma função. A gente já aprendeu também a calcular o zero de uma função. Olhar quando ela é crescente, quando ela é decrescente, a gente já sabe também. Então a gente vai falar aqui na definição de função afim e alguns casos particulares de função afim, certo? Então, mas antes, eu quero que vocês façam os comentários, né, dizendo qual é a turma, qual é o nome de vocês, deixar o likezinho aí se gostou, se não gostou da aula, e ativar o sininho para quando chegar uma atividade nova, vocês perceberem antes, né? E quem não se inscreveu no meu canal ainda está em tempo de se inscrever no meu canal para ver todas as atividades, todas as aulas que foram dadas no primeiro ano. Está todos lá no meu canal do YouTube, certo? E o primeiro, pessoal, a função afim, né? A sua definição: f de x igual a x mais b, onde a e b pertencem aos reais, isto é, a e b são números com a diferente de zero. Então, alguns exemplos de funções de algumas funções afim aqui, ó. F de x igual a 2x mais 3, onde a igual a 2 e b igual a 3. G de x igual a menos 1 meio de x menos 1 terço. Isto é, a igual a menos 1 meio e b igual a menos 1 terço. H de x é igual a 3x, onde a igual a 3 e b igual a 0. Certo? Essas aí são nossas funções afins, certo? Certo, pessoal? Então, nós temos as funções, nossas funções, exemplo aqui de funções, lembrando que o coeficiente de x sempre será o valor de a, e o termo independente não tem o seu valor de a, ou b ou c, certo? Então nós temos alguns casos particulares de função afim, né? Casos particulares. Por exemplo, a função linear. A função linear é uma função afim, certo? Só que a sua definição ela é dada assim, só ax, certo? Exemplo, f de x igual a 2x, g de x igual a menos x, h de x igual a 3 meios de x. Pode observar que falta o termo quem? B, certo? Falta o termo B. E a função identidade é uma função também f de x igual a x, do seu coeficiente será sempre 1 e o termo independente 0, certo? Para a gente ver, a função linear, ela sempre, o seu gráfico, ela sempre vai ter esse ponto 0, 0. Ela sempre vai passar pelo centro. Obrigatoriamente, ela vai ter esse ponto 0, 0. Certo? A função linear. Agora ela pode ser mais inclinada, mais para cima, mais para baixo. Certo? Ela pode ser assim, ó, mais inclinadazinha, ó. Também ela pode ser mais inclinadazinha
Agora, a função identidade, ela tem um caso particular. Ela divide os quadrantes simetricamente, certo? Ela divide os quadrantes simetricamente passando pelo centro. É muito parecido, né? É uma função linear também, como também é uma função afim. Mas essa daqui divide o quadrante em duas partes iguais, 45 graus e 45 graus, certo? A função linear aqui não é obrigada a dividir o quadrante, aqui pode ser 30, aqui pode ser 60, certo? Mas a função identidade, ela divide os quadrantes, por exemplo, o primeiro e o terceiro quadrante. Ou, ó, tá aqui, ó. A função de identidade. Ela tem o ponto 0, 0 também, porque é uma função linear também. Agora, a única diferença dessa função de identidade para a função linear é porque a função de identidade, obrigatoriamente, ela divide os quadrantes simetricamente, certo? Ó, aqui também, ó, também do mesmo jeito, ó, 45 graus e 45 graus. Você sabe que um quadrante tem 90 graus. Então, essa aqui é a função identidade, certo? E nós temos outro tipo de função também, que é a função constante. A função constante f de x igual a 3, h de x igual a menos 2, g de x igual a 1/2. A função constante, o seu gráfico, ele é paralelo ao eixo, por exemplo, esse aqui, 3. Esse aqui é o valor, ó, y igual a 3. Então, olha onde é o 3 aqui no y. Então, aqui é a função constante. Ela é paralela ao eixo x, porque para qualquer valor que eu der a x, o y sempre vai ser quem? 3. Só olhar a função h de x aqui, ó. Menos 2, então menos 2 é aqui, ó. Essa função vai passar aqui, ó. Paralela ao eixo y, menos 2. Aqui, ó, g de x, aqui é a função h de x, aqui é a função f de x, e a função g de x, ó, se aqui é 1 meio, então 1 meio é aqui, ó. Então essa função era paralela ao eixo x, certo? Isso é a função h de x. Então, agora, o grafo da função linear, né, quando ela tem os coeficientes, vamos ver aqui, a função afim. O gráfico da função afim, como a definição é f de x igual a x mais b, né? Ela nunca passa pelo centro, certo? A função afim. O gráfico não passa pelo centro. Quando você tiver a função afim na sua definição ax mais b, ela não passa no centro. Ela é afim de passar, mas não passa, certo? Então, lembrando que aqui é o zero da função. Aqui é o zero da função. Lembrando que o zero da função é o momento em que é o momento em que o gráfico toca no eixo x. Essa função assim, aqui é uma função crescente, porque a inclinação está para a direita. E esse aqui é uma função decrescente, porque a inclinação está para a esquerda. Também aqui é o zero, certo? Lembrando que a função crescente depende, se A for maior do que zero, ela é crescente. Se A for menor do que zero, ela é decrescente. Só lembrando as aulas anteriores, certo? Aqui é o zero da função. A função afim, quando ela estiver completa, ax mais b, ela não passa no centro, ela não toca, ela não tem o ponto 0, 0. Lógico, se eu tenho aqui f de x igual a 2x mais 1, então ela não tem como ser 0, porque tem esse 1 aqui, ó. Mesmo que x seja 0, vai ser o ponto 0 e 1.
Então ela não passa no centro, certo? Então a função afim, o seu gráfico não toca no ponto 0, 0. Já a função linear, f de x igual a x, ela obrigatoriamente vai ter o ponto 0, 0. O zero da função sempre será o zero. Essa função aqui é uma função crescente, né? Porque a inclinação está para a direita. E essa função aqui, ó, poderá, ela passa pelo centro. A função afim não passa. A função afim não tem um ponto 0, 0. A função linear tem um ponto 0, 0, certo? Então tá aí, certo? Aí, o gráfico da função de identidade é aquele gráfico que toca, passa pelo centro, dividindo os quadrantes simetricamente. E a função constante é aquela paralela ao eixo x, certo? Mas vamos ver aqui algumas outras coisas sobre a função afim. Dada a função g de x igual a 1/3 de x menos 1. Calcule. Letra A. F de g de 1/2. E letra B. X para que g de x seja igual a 4. Pessoal, a gente vai ver uma diferença. Dada a função g de x igual a 1/3 de x menos 1, calcule g de 1/2, é uma maneira de fazer. E o valor de x para que g de x seja igual a 4. Quando eu digo g de 1/2, eu vou pegar a função g de x igual a 1/3 de x menos 1. Como isso aqui está no lugar de x, ó, como isso aqui está no lugar de x, eu vou substituir x, esse valor de 1/2. Então, g de x é igual a 1/3 vezes 1/2 menos 1. Do jeito que está, eu coloquei, ó, 1/3, aí tirei o x, ó, e coloquei quem? 1/2. Então, quem é g de x? 1 vezes 1 dá 1, 3 vezes 2 dá 6, menos 1. G de x, a gente acha o m de c. 6 dividido por 6 dá 1, fica 1, menos 6 dividido para 1 dá 6, fica 6. Então, g de x é igual a menos 5 sextos. Isso quer dizer a mesma coisa de y. Y é igual a menos 5 sextos. É como a gente fizesse lá o gráficozinho, ó, aquele diagramazinho, onde aqui é x e aqui é y. Então, esse 1/2, ele ia para quem lá? Aí a gente encontrou isso, ia para 5 sextos. Certo? Ele ia para 5 sextos. Lembra? Aquele que a gente fez lá no início. Isso aqui é quem? É o domínio. Então, quem é a imagem? Você está perguntando quem é a imagem desse domínio? A imagem desse domínio é menos 5 sextos. Lembrando que o conjunto de chegada é o conjunto de imagem. Uma das setas chegou é a imagem. E o conjunto de saída é o domínio da função. Porque ele está dando o domínio e que é a imagem. Nesse formato aqui, ele está dando o domínio. Está procurando quem é a imagem. Já nesse outro exemplo aqui, ele está dando a imagem. Ele está dando isso aqui, ó. Ele está dando 4. E ele quer saber de onde ela partiu. Quem é o x? Ele está dando a imagem, né? Isso é a mesma coisa de y igual a 4. Então eu vou pegar a função g de x é igual a 1/3 de x menos 1. E no lugar de g de x, não é no x, eu só troco o x quando ele estiver dentro de parênteses. Quando ele está assim, g de x igual a 4, ele está dando esse valor aqui, ó. Então isso aqui é 4. E o resto eu repito. Porque aqui eu vou encontrar o valor de x, ó. Ele está atrás do valor de x, não do valor de y. Ele está atrás do valor de y, dentro de parênteses. Então, a gente acha o MMC aqui dos dois lados, ó. Lembrando que aqui tem 1, então aqui é 3, aqui é 3, ó. 3 dividido por 1 dá 3, 3 vezes 4, 12. 3 para 3 dá 1, vx. 3 para 1 dá 3, dá 3. Elimina isso aqui, ó, fica só com a parte de cima. X menos 3 igual a 12.
x é igual a 12 mais 3, x é igual a quem? A 15. Então esse número aqui quem seria? 15. Então 15 dá igual a quem? Ao 4. Certo? Então existe uma diferença de quando a gente procura a imagem, né? Ele tem um domínio. Ele quer a imagem. Eu vou calcular o valor de y, que é o g de x, h de x, f de x. Aqui ele está dando a imagem. Ele está dando a imagem. Quer quem? Ele quer o domínio. O domínio é quem? X. Eu quero o valor de x. Então eu não vou pegar a imagem e substituir em x, porque a imagem é quem? Y. Eu vou substituir em y, porque isso aqui é a mesma coisa de y igual 1/3 de x menos 1. Já expliquei isso para vocês. Então no lugar de y, isso aqui é a mesma coisa de quê? De y igual a 4. Então eu vou pegar o y e colocar 4 e repetir o resto. Acho o MMC se for necessário e você acha o valor de x, certo? Então isso aí é como você calcular, dada a função, a imagem e o domínio. Então pessoal, exemplo 2. O exemplo 2, ele quer que a gente ache a lei de formação. Por exemplo, dada a função afim, né? Dada a função afim, f de x, isso aqui é importante. Isso é a definição de função afim, né? Ó, f de x igual a x mais b. E conhecidos f de menos 1 igual a 7 e f de 4 igual a 2, determina a lei de formação. Então, ele quer saber o valor de A e de B. Para a gente substituir aqui, ó. Ele quer essa lei. Mas ele quer formar essa lei, mas ele quer saber o valor de A e o valor de B. Lembre que isso aqui eu posso escrever assim, ó, AX mais B. Mas ele dá dois dados importantes a gente. Ele dá f de menos 1 igual a 7 e f de 4 igual a 2. Dá duas coisas importantes aqui, certo? Ele está me dando aqui o valor de x e o valor de y. É como se fosse um coordenado. Menos 1 e 7. Aqui também é outro coordenado. Vamos chamar aqui de ponto A e um coordenado de ponto B, que é 4 e 2. Lembrando que o primeiro é o valor de x, segundo é o valor de y. Primeiro o valor de x, segundo o valor de y. Certo? Então, gente, com isso aqui, eu vou ter condições de formar isso aqui. Vou pegar essa função. Vou pegar o ponto A. Quem é o ponto A? Menos 1 e 7. E vou substituir aqui, ó. Y é igual a x mais b. Quem é y? 7. Vou só substituir, ó. Peguei o ponto, menos 1 e 7. Peguei a função y igual a x mais b. E substituir aqui, ó. Menos 1x mais b. Menos 1x mais b. Só organizando aqui, fica assim. 1x não, menos 1a. Ou só menos a. Então, menos a mais b igual a 7. Organizei aqui, ó. Coloquei o segundo membro para cá, coloquei o primeiro membro para lá. Quando eu trago todo mundo. Agora, o ponto B. O ponto B. Quem é o ponto B? 4 e 2. Então, pegando a mesma função AX mais B, que é a definição, só é substituir, ó. Quem é Y? 2. Quem é X? 4. Então, fica 4A mais B. Fazer a mesma coisa, só organizar. 4A mais B igual a 2. 4A mais B igual a 2. Então, vou apagar aqui, pessoal, porque não vai dar pra gente terminar. Mas como se eu ficar com a imagem aí, certo? Eu vou apagar tudo aqui. Então, eu vou pegar essas duas equações e formar o que, pessoal? Um sistema. 4A mais B
igual a 2, menos A mais B igual a 7, certo? Peguei e formei essa função, esse sistema. Eu vou usar o método da adição, vou multiplicar isso aqui com menos 1. Repete a primeira e a segunda faz assim, ó, menos por menos mais. É só para trocar o sinal, ó. Menos B igual a menos 7. Porque para usar o método da adição, como você estudar lá no ano, a gente tem que eliminar uma das variáveis, ou a variável A ou a variável B. Aqui dá para eliminar a variável B. Então, eliminando aqui, ó, corta B com B, 4A mais A fica 5A. Menos 7 mais 2 fica menos 5. Divide por 5, esse corta, A igual a menos 1. Então, eu encontrei A. A igual a menos 1. Agora, para encontrar B, pessoal, eu pego qualquer uma das duas aqui, ó. 4A mais B igual a 2. Peguei essa função aqui, ó, e substituo lá. 4 vezes menos 1 mais B igual a 2. Menos 4 mais B igual a 2. B é igual a 2 mais 4. Somente B é igual a quem? A 6. Como eu já tenho o valor de A e B, agora só é substituir lá na função, ó, que eu quero formar a lei. Então, f de x é igual. Quem foi A? Menos 1. Menos x. E quem foi B? 6. Então, esta função aqui é a lei que nós queremos, certo? É a lei que nós queremos. Certo, pessoal? Lembrando que quando ele der uma função afim, uma função linear, é garantido aquele ponto 0, 0, certo? E se for função identidade, nós temos garantidos os pontos iguais, 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, menos 1, menos 1, menos 2, menos 2, porque divide o quadrante em duas partes iguais, né? Divide o quadrante simetricamente. Então aí está aqui, ó, a gente conseguiu formar a lei, certo? Lembre que essa lei a gente conseguiu formar porque ele deu f de menos 1 igual a 7 e f de 4 igual a 2. Ele deu dois pontos, né? Esses dois pontos quem são, pessoal? Esses dois pontos, menos 1 e 7. E o outro ponto, 4 e 2. Esse ponto é dessa reta aqui, ó. Certo? E seria o zero da função, seria esse ponto aqui. Essa função é crescente ou decrescente? Decrescenta. Por que ela é decrescente? Quando eu olhar para o valor de A foi negativo. Ó. O valor de A foi negativo, então é a função decrescente. Então isso aqui é o zero da função. Certo, pessoal? Então, a gente vai partir para a nossa atividade. Página 86. Questões então, do 1 ao 6. Certo? Então tá aí nossa atividade, página 86, questões do 1 ao 6. Valeu aí, pessoal, um abraço e até a próxima, certo?